Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Que bom a gente ter mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui. E que dias extraordinários que nós temos vivido. Como o Senhor tem falado conosco de uma maneira tão precisa, tão maravilhosa, nos despertando e nos preparando para o tempo que vem adiante de nós. Se a gente para um pouquinho diante da televisão, diante das notícias, diante da internet, dos sites de notícias, a gente fica assustado. Mas se a gente para diante da palavra de Deus, a gente vê que tudo isso que está acontecendo não é nada surpreendente, está tudo previsto na palavra de Deus. Como nós vamos reagir a esse tempo? Será que a gente vai ficar desesperado? Será que a gente vai ficar desanimado, talvez, abatido, pensando, mas Deus se esqueceu de nós? Não. Se nós estamos observando as Escrituras Sagradas, contemplando Deus, Sua majestade, Seu poder e as profecias bíblicas, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos querer estar em sintonia com aquilo que o Senhor está fazendo, até mesmo para nós sermos sustentados pela mão poderosa do Senhor e para nós trabalharmos em parceria com o Senhor. Ou seja, nesse tempo difícil, é um tempo propício para que muita gente seja salva. A crise vai despertar muita gente, vai tirar muita gente do lugar de conforto, mas para que haja salvação, redenção de vidas. Então, que a gente responda ao chamado do Senhor e que a gente deixe Ele trabalhar em nós, permitamos que Ele haja em nosso coração, que Ele transforme o que Ele tem que transformar, que Ele mova o que Ele precisa mover do lugar para que o nome dEle seja glorificado e para que a gente trabalhe alinhado ao propósito de Deus para nós nesses dias que vêm por aí. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15, a partir do verso 22. E nós vamos ler até o verso 27. Êxodo 15, 22 diz assim: Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Senhor, essa é a tua palavra, e nós te pedimos que o teu Espírito Santo ministre a nós através dessa palavra, que cada pessoa aqui receba a porção do Senhor em seus corações, e que o teu Espírito Santo nos convença daquilo que nós precisamos ser convencidos, e fortaleça-nos a obedecer a tua palavra, em nome de Jesus, amém. O texto no 22 começa dizendo: Depois Moisés conduziu. Depois de quê? Depois deles atravessarem o Mar Vermelho. Se você voltar aí o texto anterior, você vai ver Deus tirando o seu povo com mão forte do Egito. É tão interessante a gente ver a maneira como Deus vai agindo, né? Ele cria o homem cai, tentado pela sua própria cobiça, seduzido pela serpente. A mulher diz que ela não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a serpente diz a ela assim: mas é claro que você pode comer,
porque você vai ser como Deus. E ela, seduzida por esse projeto de poder, aceita e acontece a queda. O homem se separa de Deus e ingressa num caminho de morte, destruição e separação. Depois essa impiedade se multiplica logo nessa primeira família. A mulher dá à luz a 2 filhos, um irmão mata o outro. Na primeira família, o projeto perfeito de Deus, Satanás já enfia sua pata através do pecado e ele corrompe a ponto de levar o primeiro assassinato a ser cometido entre irmãos. A impiedade se multiplica e Deus reinicia tudo em Noé. Chama Noé, resgata a parte da sua criação dentro da arca, protege dentro da arca. Noé, que era um homem justo e bom diante dos olhos de Deus, entra ali com toda a sua família. Mas logo depois da arca, a gente viu o episódio de Cã, que vê a nudez de seu pai Noé, e ali a impiedade volta a se multiplicar. Isso acontece tudo para que a gente enxergue de uma vez por todas que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Então Deus chama Abraão, e através de Abraão ele funda um povo, e desse povo ele traria o Messias, ou a redenção, para todos os povos da terra. Por isso que ele promete a Abraão uma geração, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Por quê? A areia da praia. Por quê? Porque de Abraão descendem os judeus, de Isaac. De Abraão descende o povo do Islã, filhos de Ismael. E de Abraão descendem os gentios. Fomos enxertados na videira por Jesus Cristo. Amém? Então, por isso que a gente canta às vezes nos corinhos de acampamento do meu tempo, né? Não dos seus. Eu não sou velha, sou vintage. E aí tem aquele: Pai Abraão tem muitos filhos, e muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Ah, tem mais vintages por aqui. Pois é, eu sou um deles, você também. E aí Deus começa funda o povo, o seu povo, e ali ele já está apontando para a redenção. Ele já está apontando para o Messias. Mas quando ele faz uma aliança com Abraão, ele já fala para ele que dele ia descender um povo e que esse povo iria ser escravizado no Egito por 400 anos. E ele cumpre a profecia. Por isso que é linda a Bíblia. Porque ele fala e cumpre, fala e cumpre, fala e cumpre. Os anos passam, ele cumpre a sua palavra. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ficando empolgado, que a gente vai vendo que os anos passam, 400 anos, 600 anos, 1000 anos, e o Senhor cumpre a sua palavra, né? Ele falou que Ciro iria libertar o seu povo Israel, né, 200 anos antes, e ele chama Ciro pelo nome. Então é fascinante, quando você começa a ver isso, você, uau, é lindo demais. Mas enfim, ele chama Abraão, funda ali o seu povo, né, dizendo que desde aquele momento que ele faz aliança com Abraão, ele fala que o povo iria ser retirado do Egito, que o povo iria ser escravizado, mas que ele viria em favor do povo e resgataria esse povo e ia tirar esse povo com mão forte. É tão lindo, gente, quando ele faz uma aliança com Abraão, mais uma vez a gente vê essa evidência. Na arca a gente vê essa evidência de que o homem constrói, Deus guarda o homem, navega através da destruição, mas começa a maldade toda de novo, né? Então a gente não tem condição em nós mesmos. Mais uma vez ele fala isso em Abraão. Quando ele vai fazer a aliança com Abraão, não sei se vocês se lembram, mas a forma de fazer a aliança era partir os animais ao meio. E ele manda Abraão partir os animais ao meio. E o que significava isso? Partir um animal de grande porte, um animal de médio porte, um animal de pequeno porte, e as duas partes ficavam de um lado e de outro, e os dois aliançados passavam no meio dos animais partidos. E o que significa essa aliança lá do Oriente Antigo, né? Se um de nós descumprir essa aliança, que se faça com aquele que descumpriu a aliança o mesmo que se fez a esses animais. Olha a seriedade do negócio. Aí o que acontece? Parte o animal, mas Deus não vem. Deus não vem e Abraão fica espantando as aves de rapina para que elas não venham sobre aquelas carcaças partidas ao meio. E ele se cansa e cai num profundo sono.
E quando ele cai num profundo sono, ele está pronto para fazer aliança. Deus vem e passa no meio, como um fogareiro. E ali fica claro: Abraão, eu faço essa aliança com você, por mim e por você. É lindo isso. Deus sabe da nossa condição limitada, mas Ele assume a responsabilidade e Ele chama para si essa aliança feita com Abraão. E ali a profecia se cumpre. O povo desce ao Egito por causa da fome. A Cris deu uma aula para a gente aqui na sexta-feira sobre os processos de José, né? E por causa de José, Deus preserva toda a família de Israel e leva a família de Israel para o Egito, e ali eles se multiplicam, se tornam um povo poderoso, e Faraó começa a perseguir esse povo poderoso, mandando assassinar os bebês e impedindo que esse povo se multiplicasse ainda mais. E ele começa a oprimir esse povo, até que Deus levanta Moisés para resgatar esse povo. E aí a gente pensa que Deus está com crise de identidade quando manda Moisés e endurece o coração de Faraó. Mas como assim, Helena? Deus endurece o coração de Faraó, mas Deus não mandou Moisés. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Deus não estava apenas libertando o povo do Egito, mas Deus estava executando juízo sobre cada divindade egípcia. Cada uma das pragas do Egito se relaciona a uma divindade egípcia. E a última, a grande divindade egípcia, o próprio Faraó. Quando os primogênitos são feridos, o descendente de Faraó também é ferido. E Deus arranca o povo, manifesta a sua glória, porque as 3 primeiras pragas atingem todo mundo. Mas a partir da 4ª praga, os israelitas são preservados, os hebreus, né? Ali os hebreus são preservados, e todos os egípcios sofrem a pena. Aí a gente vê bem claro que Deus está protegendo o seu povo e está executando juízo sobre o Egito. E eles viram isso tudo. O povo assistiu de plateia toda a manifestação do poder de Deus. Como se não fosse suficiente, eles são libertos do poder de Faraó. Deus abre o mar e esse povo passa no meio do mar. Você já pensou o que é isso? Quem já assistiu o Príncipe do Egito aqui? Se você não já assistiu há muito tempo, assiste de novo, gente. É um desenho, é uma animação, mas o filme poderoso, gente, ou o desenho poderoso. Quando Moisés finca o cajado assim, o mar... Gente, aí você pensa, meu Deus, o que é o mar para abrir para Deus? É nada, o mar obedece, vai até onde ele coloca limite, né? Deus é todo poderoso, não é nada difícil para ele abrir o mar. Algumas teorias, não, é porque naquele período um vento bate, a ciência sempre tentando explicar, né? Pode ser, gente, Deus usa o vento, Deus usa o que for, a maré baixa, sei lá o quê, mas só sei que Deus abriu o mar, ponto final. Quem abriu o mar foi Deus, né? E aí o povo passa, e aí você já imaginou, quando eles chegam do lado de lá, Faraó vem atrás e as águas engolem todo o exército do Egito. Acabou de acontecer isso tudo que eu falei para vocês aqui. Aí faltou água. O que a gente vai fazer, Moisés? Quando eu li a história do povo de Israel, eu falei assim, meu Deus, como é que você aguentou esse povo, Deus? Pega eles, frita eles, faz purê. Aí Deus falou comigo assim, vocês são igualzinhos. E não é que é? A gente vê a manifestação, a provisão, o livramento de Deus hoje. Amanhã a gente já está reclamando. A gente está vendo Deus operando nessa semana, na semana que vem. Será que Deus vai fazer? Todo o tempo a gente vacilante nessa nossa fé, flutuante, de acordo com as circunstâncias ao nosso redor. A gente sabe que Deus faz, a gente já experimentou na nossa história Deus fazer, mas a gente tem memória curta para a bênção. A gente só tem memória longa para a maldição. Ai, é o que me fizeram. Ai, o meu abuso. Ai, meu pai é alcoólatra. Ai, ô vida, ó sofrimento, ó Deus. Como é que você permitiu? Olha quanta coisa boa que Deus fez na sua vida. Deus te livrou como forma, apesar de toda a sua diversidade. Você está aqui hoje. Você está respirando. Você tem uma casa para onde voltar. Você dirige um carro, a maioria de vocês dirige um carro. Está reclamando do quê, irmão?
Mas como nós somos reclamões, e como a gente tem o pé na incredulidade. E aí, a gente olha para essa situação. Eles acabaram de ver o mar abrir. Miriam pegou o pandeiro e saiu tocando. E as mulheres dançando e proclamando. Faraó foi destruído, Faraó pereceu, Deus é poderoso. Daqui a pouco, anda um dia, anda 2 dias. Ai, Deus é maravilhoso, 3 dias. No terceiro dia, o povo começou a reclamar. Porque não tinha água. Aí chegaram no lugar. E a água era amarga. A reclamação sempre vai levar a gente para a água amarga. Sempre. Se você pensa que está ruim, começa a reclamar para você ver. Piora. A gente consegue piorar uma situação por causa da murmuração. Gente, Deus não respalda a murmuração. A murmuração, ela é a expressão da nossa incredulidade, da nossa rebelião. A gente está contendendo com Deus quando a gente entra na murmuração. A gente está querendo dizer pela murmuração, se eu tivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. Então a murmuração, ela é a manifestação da arrogância. Ela é a manifestação da insatisfação por aquilo que você já tem, por quem você já é, por toda a benevolência de Deus sobre você. A murmuração nos separa de Deus e nos leva a poços de águas amargas. Mas acontece que Deus pode prover alívio, e foi isso que ele fez. Ele aponta um arbusto para Moisés. Moisés clama ao Senhor. Sempre quando você estiver numa situação de amargor, a boca está amarga, a situação está ruim, em vez de você correr para o telefone para reclamar ainda mais, corre para Deus. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala, Senhor, me ajuda, como é que eu posso resolver essa situação? Senhor, me perdoa, porque às vezes eu mesmo me trouxe para cá com a minha murmuração. Tem períodos na nossa vida, gente, que Deus vai nos levar ao deserto para nos trabalhar, mas tem uns desertos que a gente vai por iniciativa própria. Pela nossa atitude, a gente se coloca no deserto. A gente se leva para o poço de águas amargas. O fato é que Moisés se volta para Deus. E esse que é tão lindo em Moisés, todo tempo ele se volta para Deus. Ele quer saber qual que é a direção em Deus. E é isso que fez de Moisés o grande profeta que ele foi. Ele se voltava para Deus e buscava instruções de Deus. E mesmo quando Deus dava instruções difíceis para ele, mesmo quando ele questionava a Deus, mas peraí, eu é que vou falar? Não, levanta outro homem, minha língua é pesada. Uns falam que é gago, outros falam que é fanho, não sei, tinha algum problema de fala, mas o fato é que ele falou, não, você errou de pessoa. Você já sentiu assim, que Deus manda fazer você uma coisa, você fala assim, não, o Senhor errou, não, sou eu não, Senhor, né? Deixa de ser incrédulo, é na sua incapacidade mesmo que Deus vai te usar. É na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado, porque não é sobre quem nós somos, é sobre quem Ele é, né? Então a gente tem que colocar os olhos em Deus e nos ocuparmos de sermos obedientes à sua voz e de buscarmos ouvir a sua voz. Gente, não há nada mais importante nos tempos que a gente está vivendo do que buscar de Deus discernimento. Nós precisamos orar. O apóstolo Paulo nos orienta a orar pedindo os melhores dons, buscando os dons. Nós precisamos buscar os dons, não para a nossa vaidade, mas como ferramentas para esse tempo difícil que nós estamos vivendo. Então nós precisamos buscar os dons. Senhor, me dá o dom do discernimento. Eu preciso discernir o Espírito. Eu preciso discernir a tua voz no meio de tantas outras vozes que eu escuto. Eu preciso conhecer a tua voz. Me dá discernimento. Me livra do engano do meu próprio coração. Gente, Samuel, quando foi ungir Davi, ele olhou para Eliabe e falou, eis aí o ungido do Senhor. Samuel era profeta de Deus, gente. Se o diabo engana, se a aparência engana um profeta de Deus, você acha que vai enganar você? A gente é muito levado por aquilo que a gente vê, por aquilo que parece. Por isso que o diabo, num instantinho, dá uma rasteira na gente. Parece que é uma bênção, é um laço.
Então pergunta para Deus, pede a Deus, Deus me dá discernimento, eu quero andar no teu propósito, eu quero cumprir a tua vontade, porque nesse lugar eu vou estar protegido e nesse lugar eu vou glorificar o teu nome. E aí Moisés se volta para Deus. Moisés clamou ao Senhor e ele lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água. Então Moisés buscou a Deus. Deus respondeu a Moisés. Moisés obedeceu. Repete comigo: buscar, ouvir, obedecer. Buscar, ouvir, obedecer. É fundamental para estarmos preparados para esse tempo. Buscar, ouvir, obedecer. Ele pega aquele arbusto, joga na água e aquela água se tornou potável. E é tão interessante que Deus fala com eles ali naquele lugar, em Mara. Deus fala, gente, em qualquer lugar. Agora, no momento da adversidade, do desconforto, abra o ouvido, ele vai falar. Às vezes a gente não escuta Deus num tempo bom. Mas se a gente não escutar Deus no tempo mau, a gente morre. Então a gente busca. Quando a gente busca, ele fala: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se vocês derem atenção ao Senhor, olha o que ele está falando para o povo dele, que ele acabou de tirar do Egito. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Sabe o que é fascinante da Bíblia, gente? Sabe por que a gente precisa ler a Bíblia? Porque a Bíblia te mostra o caráter de Deus. Então aqui a gente tem uma faceta, um pedacinho do caráter de Deus, da característica de Deus. Ele quer ser ouvido. Ele quer ser obedecido. Não porque ele tem crise de identidade, precisa de adoração. Os anjos, os querubins e os serafins tributam a ele glória e louvor muito melhor do que a gente. Ele já está estabelecido muito antes de nós sermos criados. Antes que fôssemos criados, Deus já estava estabelecido. Quando ele quer ter um relacionamento conosco e ele nos chama para ouvi-lo e obedecê-lo, ele está pensando no nosso proveito, no nosso bem. Quando a gente vive uma vida santa, Deus não muda, ele já é santo. Nós nos beneficiamos da santidade. Nossa família é protegida pela santidade. Nossos filhos são encorajados a crescer com um outro modelo de vida, porque vivemos em santidade. Nós comemos o fruto de uma vida de santidade. Então o Senhor nos convida a sentar à mesa. Vem sentar à mesa. Meninas, de passagem, as meninas que dançaram, que grande bênção. Que ministração que é a dança de vocês. Glória a Deus. Porque quando sobe aquele véu, a mesa é celeste, mas Deus desce até nós. E Ele nos convida para a mesa. Mas é tão interessante que Ele convida para a mesa, mas não dá para a gente se sentar com qualquer roupa na mesa, não. Vocês lembram da parábola? Ele chama os mendigos, ele chama os aleijados, os doentes, ou seja, a gente, porque o seu próprio povo rejeitou o convite. Mas você não chega com qualquer roupa, não. Que a gente se vista de santidade para estar diante de um Deus que é santo. E aí, ele fala, ele dá essa promessa. E através dessa promessa a gente vê o caráter de Deus. Ele quer trabalhar em parceria conosco. E Ele está nos chamando para uma vida de comunhão com Ele. E o que é comunhão, Helena? É falar e ouvir, falar e ouvir, falar e ouvir, falar e ouvir. E obedecer. É tão interessante que não existe relacionamento sem conversa. E nesses dias que a gente esteve aqui com vocês, com os pastores dessa casa, a gente ficou ao redor da mesa. E como foi bom.
Como a gente aprende uns com os outros. No sábado pela manhã, a gente teve um tempo com a liderança de mulheres lá na casa da pastora. E a gente sentou ali para conversar sobre as coisas de Deus. E cada uma falou um pouco. E como nós fomos compartilhando, cada uma trouxe um pouco de pão para a mesa. E é isso que acontece quando o povo de Deus se reúne. Não é para jantar o pastor. Não é para exercitar a maledicência. Não é para fofocar. A gente se assenta à roda da mesa. Se Deus está na mesa, é das coisas dele que a gente vai falar. É das iguarias dele que a gente vai provar. E foi tão precioso. E a gente se levantou daquela mesa tão edificada. Em que mesas você está se assentando, minha linda? E meu prezado irmão, porque hoje nós temos muitos homens aqui conosco, né? Que mesa que vocês estão se assentando? Será que na mesa que você se assenta, você contribui com a bênção? Você leva, sabe, um prato saboroso de bênção, de encorajamento, de ouvidoria, de conselho? Ou a gente traz para a mesa comida estragada, água amarga, cachaça? O que a gente está pondo na mesa? Deus nos chama para a mesa da comunhão, porque nesse lugar nós somos nutridos. Jesus lá em Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que isso significa? Na cultura judaica, gente, comer junto significa estabelecer um relacionamento. Com quem eu sento, eu sou amigo. Eu sento com quem eu quero construir um relacionamento de amizade. Por isso que Jesus era tão questionado, porque ele se sentava com pecadores. Por isso que os fariseus se escandalizavam. Peraí, mas de quem que ele é amigo? Quem está ao redor da mesa? A prostituta, o publicano? O negócio é que ele se sentava com essa galera toda e ninguém ali continuava do mesmo jeito. Todo mundo ali era transformado pela vida de Jesus. Se você senta numa mesa e as pessoas não estão sendo impactadas e transformadas e encorajadas pela sua vida, mas você que está absorvendo o lixo que elas trazem para a mesa, então vigia com essa mesa aí, irmão. A gente deve se assentar em qualquer mesa. Nós não somos melhor do que ninguém. Se você pensa que você é melhor do que alguém por causa da sua religião, você está enganado, bem. Você vai morrer do mesmo jeito, vai ser enterrado do mesmo jeito. E o último dia que o teste de DNA, que só o pai faz, é que vai falar quem que é filho e quem que não é. E nós contamos com a graça e misericórdia de Deus. Pela promessa da sua palavra. Mas nós não nos ensoberbecemos. Porque o mesmo amor que está disponível para mim, está disponível para a pessoa mais vil e pecadora da face da terra. E é esse que é o absurdo da graça, que a gente não entende, mas que alcançou a gente. Então pode alcançar qualquer pessoa. O Senhor fala claramente: se vocês derem ouvidos aos meus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, eu não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. É interessante, mas pois é, Helena, mas isso aí está errado, né, Helena? Porque crente fica doente também, ué. Crente também tem depressão, crente também tem câncer. Então, peraí, então Deus perdeu o poder? Não, gente, lembra comigo. A doença que Deus trouxe sobre os egípcios era para executar os deuses egípcios a quem eles adoravam. Era uma consequência espiritual. Então Deus está falando: se você sentar na minha mesa, Jesus falou: no mundo vocês terão aflições. Mas o final de vocês não é o mesmo, o desfecho de vocês não é o mesmo. Aí a gente se lembra do apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não sou intimidada pela doença, não, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o fim da história. E eu estou caminhando para a terra do Senhor, é para estar com Ele. Então eu não me desespero. E é isso que o Senhor... Por isso que você vê os crentes que estão morrendo, eles estão morrendo. Mas você vai lá para consolar e sai consolado. Você vai lá, Senhor, meu Deus, fulano, não acredito, tanta gente ruim para morrer. E fulano está morrendo. Chega lá, a pessoa diz: o que é isso? Vem cá. E ela te dá aquele derrama, encorajamento. Eu me lembro quando eu e o João Lúcio ficamos sabendo da enfermidade da Ludmila Ferber.
Nós fomos visitá-la. A Ludmila começou com câncer no pulmão. Nunca fumou. Um câncer no pulmão. Uma tosse insistente, tosse. Foi ver um câncer no pulmão. Os médicos deram para ela 3 meses de vida. E já tinham se passado 6. E quando nós chegamos na casa da Ludmila, ela tinha começado o ciclo de quimioterapia, estava carequinha e sorridente. E recebeu a gente com uma alegria. Fez questão de levar a gente no aeroporto. A gente foi só num bate e volta, só para vê-la, encorajá-la, orar com ela e voltar para casa em Belo Horizonte. Ela fez questão de levar a gente no aeroporto. Não, Ludmila, de jeito nenhum, fica quieta aí. De que é isso? Eu estou viva. Eu quero levar vocês no aeroporto. Quando os médicos falaram, ela não está respondendo a quimioterapia, não tem mais tratamento, ela continuou viajando de avião e cantando. Eu tive outro amigo que partiu para o Senhor com câncer no pulmão. A voz dele ficou completamente diferente. A Ludmila cantou para a gente uma música que encheu a sala. A mesma voz, intocada. E enquanto ela viveu, ela foi um milagre ambulante. Com dias dificílimos, mas sempre crendo, sempre encorajando. Ligava para as pessoas nos dias mais difíceis para encorajar outras pessoas. É isso que acontece. Essa é que é a diferença de seguir a Deus. Como diz a própria música dela, né? Ele é o consolo para o inconsolável, o conforto para o que nada tem, o remédio para o irremediável, fé para crer além do que se vê. É isso. O Senhor tem vida para os seus, mesmo em face da morte. Não é isso que ele está dizendo nesse texto. Ele está dizendo que ele não vai deixar a gente ser maculado pelo pecado, vitimizado pelo pecado, vitimizado pela perversão desse século, se nós obedecermos aos seus estatutos e andarmos diante dele. E o verso 27 diz: depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água. Olha, mas que extremo, sai de um extremo e vai para o outro. Chegou num oásis, um oásis com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Que bênção, que alívio. Eu quero dizer para você que aqui a gente vê mais uma vez uma característica de Deus. Ele nos leva ao deserto, não para nos matar, para nos ensinar, para nos treinar, para destruir. Ele tira o povo do Egito e leva o povo para o Sinai. E ali ele dá para o povo os seus estatutos. E ele começa se apresentando: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Somente a mim adorarás e somente a mim prestarás culto. Por quê? Porque aquele povo de Israel que estava lá, eles sabiam que o Deus de Jacó, o Deus de Israel, era o Deus de toda a terra. Mas eles estavam influenciados por toda a idolatria pagã do Egito. Eles estavam acostumados com aquilo. Imagina, 400 anos. Por isso que Deus tinha que dar para eles uma nova maneira de viver. Porque eles estavam totalmente contaminados do Egito. Ele tirou o povo do Egito, agora precisava de tirar o Egito do povo. Primeira providência que ele fez foi: eu sou o Senhor, somente a mim você adorará. Porque esses deuses falsos que vocês viram lá no Egito, vocês viram o que eu fiz com eles? Então voltem os olhos para mim. Moisés demora no monte, o que eles fazem? Um bezerro. Por quê? Porque o Egito estava dentro deles. E eu quero te perguntar: será que o Egito está dentro de você ainda? Será que você já está na igreja, você já aceitou Jesus, você já recebeu Jesus, mas será que você não está cheio de embaixada do diabo aí, não? Será que você não está cheio da idolatria do Egito? Seus velhos hábitos,
Gente, crente, a gente desce a lenha nos católicos para dar idolatria. Mas a gente é tão idólatra quanto eles. E eles ainda estão adorando algo que julgam sagrado. A gente adora o carro, adora status, adora dinheiro, adora poder, adora moda. A gente gasta mais tempo em blog de moda do que ler na Bíblia. A gente gasta mais tempo com futebol do que adorando o Senhor. A gente se disponibiliza mais para um churrasco do que para um evangelismo. Isso mostra quem é o Deus da nossa casa, o Deus da nossa vida, quem ocupa o trono no nosso coração. As coisas de Deus sempre ficam com o que sobra. Não se engane, Deus não fica com o que sobra. Você que sobra. Você que está sobrando, pensando que está arrasando. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus, eu não quero ser contado com esses não, Senhor. E a gente vai vendo, percebendo essa característica clara de Deus. E Ele quer tirar o Egito de dentro da gente. Por isso que Ele, ali na primeira parada em Mara, era apenas uma parada. Ele estava levando o povo para o Sinai. Antes de Canaã, para o Sinai. E ali no Sinai, Ele ia manifestar quem Ele é. Ele ia dar as leis e os estatutos. Mas Ele já para ali, depois do mar aberto, Ele já vai dando um spoiler. Se vocês viverem de acordo com o que eu mando, se vocês procurarem me conhecer e me obedecer, eu vou conduzir para vocês a uma terra que mana leite e mel. Eu vou libertar vocês da escravidão. Gente, e essa história do povo de Israel, ela é um retrato do que acontece hoje no mundo. Nós também estamos indo para Canaã. E nós estamos inseridos no deserto desse mundo. Um lugar cheio de pragas, um lugar com sol ardente, um lugar inóspito, um lugar que de vez em quando falta água. Mas eu quero te lembrar que Deus estava com o povo no deserto. Deus era a coluna que amenizava o sol intenso. Deus era a coluna de fogo que aquecia o povo no frio do deserto à noite. Gente, o clima do deserto ele é pavoroso, porque durante o dia ele é um calor escaldante e à noite é um frio de rachar. Mas Deus estava na escuridão, aquecendo e iluminando. Deus estava durante o dia cobrindo com uma nuvem, amenizando o calor. Deus estava cuidando, o pão descia do céu, o maná descia do céu. Todos os dias, a porção de cada dia. É isso que o Senhor nos convida, viva um dia de cada vez. Eu te darei a porção de cada dia. Isso vai ajudar vocês a confiarem em mim de todo o coração, a não confiarem no seu próprio entendimento, na força do seu próprio braço, não acumular riqueza, mas viver para a glória do meu nome, entendendo que vocês são peregrinos por esse deserto e que algo muito maior, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que o Senhor está preparando para nós. Mas Ele quer que a gente enxergue, experimente a sua presença hoje, mesmo nessa travessia difícil. E nessa travessia difícil tem Mara, mas também tem Elim. E Ele traz refrigério, fontes de águas, para você descansar, se abastecer e parar aí? Não, continuar rumo à terra que mana leite e mel. Mas o que acontece com a gente? A gente se apega ao deserto. E a gente vive as leis do deserto, e a gente se acostuma ao deserto. E a gente acha gostoso o deserto. Ou então a gente quer voltar para o Egito. Pior ainda, você não quer chegar logo em Canaã, você quer... Ai, que saudade das cebolas do Egito. Gente, eu fico imaginando Deus ouvindo isso. E não é assim com a gente também? De vez em quando você não quer voltar numa fase da sua vida? Deus te tirou de lá e você quer... Ai, que saudade. Aquele tempo miserável que você nem sabia que existia um Deus. Saudade de quê? Saudade da ignorância? Está com o marido, está bem casada com esse marido aí que Deus te deu, fica com saudade do primeiro namorado? Ah, eu vi no Facebook. É de chorar, gente, não é de rir, não, é de chorar. Eu conheço mulher, eu tô mexida com o meu primeiro namorado. Toma prumo, mulher.
Esquece o seu namorado. Esse aí que é o seu namorado, esse que está casado com você. Vai namorar ele. Vai redescobrir o homem que você resolveu casar com ele. Vai se apaixonar de novo por ele. Vai nutrir esse relacionamento até voltar a primavera nesse invernão que chegou aí. Casamento feliz não brota não, gente. Casamento feliz, você investe nele. Você tira as pragas. Aliás, deixa eu falar para vocês, homens. Lá no Salmo fala... Gente, sossega, menina, sossega. Feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Tua esposa, qual vinha fecunda no recesso do seu lar. Sua esposa é uma videira. Você gosta de provar do vinho, né? Eu sei. Mas deixa eu te falar. Videira também tem praga. Cuida da sua videira, se você quer beber de vinho bom. Tem muita mulher que está sucumbindo debaixo de palavras de crítica e desaprovação. Para de falar mal da sua mulher para os seus amigos. Para de falar da família de sua mulher. Você não casou obrigado, você escolheu para casar. Não, mas ela era uma gatinha. Pois é, então você piorou ela. Você piorou ela, porque eu vou te contar, se o marido cuida bem da mulher, cuida bem da videira, ela vai dar o seu fruto em tempo oportuno. Ela só vai ficando mais bonita. A velhice chega assim, gente. Você também lá o Alain Delon, mais que você era, não. Telhado caiu, barriga cresceu. Eu aumentei o patrimônio do João em 20 quilos. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando, sabe, essa viagem que o povo tem que ser jovem a qualquer custo, não. Mas um coração alegre formoseia o rosto. Quando você tem uma mulher bem amada, rapaz, a bichinha dá fruto e flor o ano todo. Então cuida da sua videira, tá? Espanta as pragas. Cuida dela com carinho. Ela vai florescer. Fecha aspas. O Senhor é todo poderoso e Ele está nos conduzindo através desse deserto que é o século 21. E só você sabe o que você está tendo que lidar nessa jornada. Alguns lidando com doenças físicas. Outros lidando com doenças emocionais. É um tempo muito difícil. E a gente precisa entender, gente. Quando eu tenho um problema no pé, eu vou procurar um ortopedista. Quando eu tenho um problema na coluna, a mesma coisa. Quando eu tenho um problema no coração, eu vou no cardiologista. Por que a gente não procura um terapeuta, um psiquiatra, quando a gente tem um problema na alma, na mente? Por quê? Se Deus deu inteligência ao homem para estudar psicologia e psiquiatria, porque sabia que a gente ia precisar. Não, isso é demônio. Isso é demônio, depressão é demônio. Não, gente, o demônio, ele é um oportunista, ele é um parasita. E se tem uma doença, a preferida dele, eu posso dizer, é a depressão. Por quê? Porque ele entra nessa brecha dessa doença e ele quer que a pessoa morra. Então ele começa a sugerir, tira sua vida, está ruim viver, tira sua vida. Mas a depressão é uma doença, ela não é frescura. Agora, também não chama tudo de depressão, não, gente. Está triste, eu estou triste. Ai, gente, difícil, gente. Você tem um menino, você pariu o menino e você não dorme direito mais. E o menino mama de 1 em 1 hora. Meu pai do céu, o peito está todo rachado. O marido não me ajuda porque tem que trabalhar no outro dia o dia inteiro. Minha mãe mora lá no Brasil. Meu Deus, que dificuldade. Meu Deus, ninguém me disse isso que era assim. Meu pai do céu, o menino chora. Eu dou mamar, não para de chorar. E ninguém me ajuda. Aí dá uma tristeza, mas vai passar. É só uma fase. Vai passar, gente, vai ficar tudo bem, vai passar. Mas a gente está tão fragilizado, tão frágil, tão sucumbindo ao Egito de novo. Ai, estou morrendo, quero morrer. Não, gente.
Agora, tem um momento que a tristeza não passa, procura o psiquiatra, procura o psicólogo. Olha, eu estou com uma tristeza que passou do normal já, ela não vai embora. E agora eu comecei a ter esse pensamento de que é ruim viver. Então, me ajuda aí. Está faltando alguma coisa no seu organismo, faltam substâncias químicas no organismo. Mas é claro que quando você tem o Senhor... Eu já tomei antidepressivo, gente. Eu vivi uma fase dificílima na minha vida. E eu não deixava de orar por causa disso, não. Eu orava, eu clamava, eu orava, eu clamava, eu orava, eu clamava. Mas foi um momento muito difícil. Eu falei, João, eu estou sucumbindo à tristeza, eu estou sucumbindo. Eu não tive pensamento de morte, mas eu não tinha vontade de sair da cama. E aí, graças a Deus, pela terapia, graças a Deus, vamos ter que entrar com um psiquiatra, porque o psiquiatra que pode dar remédio, na dosagem certa, para você não viciar. Tomei durante 6 meses, depois fui desmamando, fiquei livre, estou tudo bem, estou aqui. Graças a Deus. Então, não demonize o que não é para demonizar, gente. Agora, não seja inocente. Satanás se apropria de doenças no corpo para querer te matar, para matar o seu espírito. E isso faz parte também do deserto que a gente está encarando. Vocês lembram dos episódios do povo de Israel? Serpentes. Que coisa louca. Aí Deus manda construir uma serpente para o povo olhar para a serpente. Que coisa doida, né? Tanta coisa que aquele povo enfrentou no deserto. Para morrer na praia. Quando chega na porta de Canaã, vendo toda a manifestação de Deus que os trouxe até ali, e falaram, não, vamos morrer igual gafanhoto. E morreram igual gafanhoto. Porque assim como o homem que acredita, ele é. E o Senhor falou, vocês vão morrer pela própria fala de vocês. Só quem tem 20 anos para baixo vai herdar a terra. E Josué e Calebe. O resto vai morrer no deserto. Deus não quer que você morra no deserto. Deus não quer que você sucumba a esse tempo que a gente está vivendo. Mas Deus quer que você atravesse o deserto, aprenda de Deus e entre na terra. Josué e Calebe tinham passado o que todo mundo tinha passado. Visto o que todo mundo tinha visto. Mas eles tinham uma perspectiva diferente. Eles estavam com os olhos em Deus e não com os olhos no deserto ou nas adversidades. Por isso que eles falaram, não, vamos, eia, subamos, o Senhor vai nos entregar essa terra. E os outros, não, são gigantes, vão nos devorar. Talvez você esteja assim, vai morrer mesmo. Se você não mudar a sua olhar, a sua postura, você vai perecer como um gafanhoto. Por isso que o Senhor está te chamando. Olha para tudo que eu já fiz na sua vida. E eu quero te dar um minutinho, 1 minuto, para você lembrar de todo o livramento que Deus já te deu até aqui. Do que Deus já fez por você. De onde Ele te tirou. Como Ele tem te cuidado com mão forte. Como Ele tem te sustentado com uma força que nem você sabia que tinha diante das adversidades. E como a despeito da luta que você ainda está travando, você ainda tem fôlego para respirar, levantar, sair da sua casa e vir aqui e sentar nesse banco e ouvir essa palavra. Você acha que é porque você é bom? Não, é porque a mão do Senhor te trouxe. A boa mão do Senhor te trouxe. Para te dizer, eu te levanto, eu te sustento com a minha destra fiel. Agora você vai ter que escolher. Olhar para os gigantes da terra, e eles existem. Ou olhar para aquilo que o Senhor pode fazer. Depender da força do seu braço, ou confiar na misericórdia, bondade e provisão do Senhor, te dando instruções de como você deve trabalhar, onde agir, onde empreender, onde investir o seu dinheiro, o seu tempo, a sua energia.
Como cuidar da família, que é o primeiro ministério que Ele te deu. Como cultivar esse casamento. Vamos ordenar de novo as coisas, gente. Acima de todas as coisas, o seu relacionamento com Deus. Porque é dele que vem a vida. Você só está vivo por causa dele. Vamos organizar as prioridades? Ele é prioridade. Depois do Senhor, do seu relacionamento com Ele, que se dá não apenas aos domingos, mas 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aí você vai cuidar da sua família. E como é que é cuidar da sua família? Não é só dando dinheiro, não. É dando afeto, é ouvindo, é cultivando o relacionamento, é cultivando a amizade, a aliança, a intimidade emocional entre o casal. Porque se o casal estiver bem, feliz, os filhos sentem a reverberação disso. Eles são sustentados no emocional deles. Eles têm referência de afeto dentro de casa. Eles sabem que os pais amam ao Senhor e amam um ao outro. Isso já é 50% do caminho andado. E você também separa tempo para investir no discipulado dos seus filhos. Não vale só ler a Bíblia, comprar a historinha bíblica, pôr na escola cristã. Você tem que gerar a salvação dos seus filhos. Você precisa de clamar a Deus para que eles sejam convencidos da justiça, do pecado e do juízo pelo poder do Espírito e nasçam de novo, porque senão esse mundo vai engolir a nossa geração. E aí então vem trabalho, igreja e tudo mais. Vocês estão entendendo? Quando eu falo igreja, eu falo ministério, né? Ter uma função na igreja. Então, Deus, família, trabalho e igreja no mesmo patamar. Por quê? Porque eu preciso de trabalhar. Seja servindo ao corpo de Cristo, seja para trazer sustento para a minha casa. Deus não respalda preguiçoso. Deus não respalda preguiçoso. E se você não está cuidando da sua casa, tem muita gente que está vindo para o ministério para fugir do trabalho. Engano, né? Esse que não sabe de nada, inocente. Deixa eles pensar, né? Mas tem muita gente que fala, não, eu quero viver da obra. E fica em casa, assistindo televisão. Não, você não quer viver da obra, não. Você está usando a obra de Deus para respaldar sua preguiça, e Deus não respalda preguiçoso. Vai se dar mal. Já vou te avisando, né? Vamos organizar as coisas, gente. Porque de repente todo mundo fala, não, eu trabalho pela minha família. Para quê? Para dar tênis de marca? Para dar um carro melhor? Para dar escola melhor? E os meninos não têm caráter? Não têm exemplo? Não têm limite? Não têm afeto? Não têm colo? Não tem dinheiro no mundo que pague uma família desestruturada. Eu tenho uma família estruturada para a glória de Deus, mas tenho minhas lutas dentro de casa. Tenho meu campo, meu principal campo missionário está dentro da minha casa, hoje, pela misericórdia de Deus. E é nisso que a gente investe primeiro. No reino de Deus e na sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. É sobre pessoas primeiro. Primeiro pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Nós precisamos de nos inteirar dessa verdade. Lá em Isaías 43, o próprio Senhor diz, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem exterminados, apagados como um pavio. Ele está se referindo ao exército de Faraó. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gente, é isso que Deus quer fazer. Ah, mas a economia. Ah, mas a exploração imobiliária. Ah, mas a crise. Ah, mas a gasolina. O céu não está em crise. Mas é nesse deserto que a gente é forjado.
Os Josués e os Calebes se formam no deserto e eles olham para o Senhor e eles sabem que vão conquistar, porque Deus é que vai entregar. Eles não estão confiando na força do braço, eles não estão confiando naquilo que eles têm, eles não estão confiando em nada, nenhuma circunstância ao redor os fortalece, mas eles olham para o Senhor: subamos, porque o Senhor nos entregará essa terra. Eles também profetizaram para eles, porque eles subiram e eles conquistaram. Deus entregou a terra para Josué e seu exército. O que a gente está proclamando? O que a gente está falando? Como é que a gente está vivendo nesse tempo? Pensando em nós mesmos, no nosso próprio umbigo, no nosso próprio interesse? Vou te dizer, se você continuar com esse foco aí, você vai chegar diante do primeiro gigante e vai dizer: perecerei como gafanhoto. Mas se você está vivendo com seus olhos no Senhor, confiado na palavra do Senhor, fortalecendo as suas raízes, firmando as suas estacas, conhecendo o seu Deus intimamente, quando chegar o gigante, você fala assim: que lado que eu vou bater, Senhor? Que pedra que eu vou usar, Senhor? Como eu vou conquistar, Senhor? Não, aqui você não vai fazer esforço nenhum, você vai marchar em volta 7 vezes. E quando eu falei a ordem, você grita, que o resto eu faço. É isso aí. O que você está querendo dizer, Helena? Sai dessa sua vidinha religiosa. Vai conhecer o Deus que você fala que ama. Entra no teu quarto, fecha a sua porta, faz um desafio. Vou ler a Bíblia toda em 3 meses. Faz um desafio. Sai desse lugar de acomodação. Vocês são crentes há 15, 10, 20 anos, 5 anos, nunca leram a Bíblia inteira. Por quê? Sendo que a Bíblia é a maneira de você conhecer o caráter de Deus, conhecer a Deus e se tornar íntimo dele. A oração você fala, lendo a Bíblia, ele fala com você. Por que você não leu a Bíblia toda até hoje? Por onde eu passo, eu faço a pesquisa e eu fico envergonhada. Nem 10% da igreja leu a Bíblia toda. Como? Os meninos do Islã, com 5 anos, eles já decoraram o Corão. É só pela misericórdia de Deus mesmo, viu, gente? Agora, se você quer ser forte, come comida boa. Cuida da sua dieta. Porque senão os gigantes vão te jantar. Ou você vira devorador, destruidor de gigantes, ou você vira comida deles. Então, em nome de Jesus, tome a sua posição, entra no teu quarto, fecha a tua porta, separa um tempo, dedica o tempo do seu dia para Deus. Foi Ele que te deu a vida para viver esse dia, Ele que te deu trabalho, Ele que te dá saúde. Por que a gente só se lembra de Deus quando a gente está todo ferrado? Um diagnóstico difícil na mão: ai, ora por mim, irmão, ora por mim, ora por mim. Ora agora. Quando você está bem, quando você está forte, quando você está com saúde, agradece hoje, glorifica hoje, vive para Deus hoje, se gasta para Deus hoje, trabalha no reino hoje, serve o seu próximo hoje, organiza as suas prioridades hoje, porque amanhã pertence ao Senhor. Esteja preparado hoje, porque o dia e a hora que Jesus vem a gente não sabe, nem a hora que a gente vai encontrar com Ele. Se Ele não vier nos buscar, a gente vai se encontrar com Ele. E aí? E Deus não quer deixar você preparado só para você estar pronto para si mesmo, mas para você se tornar uma árvore frondosa, onde outros venham se amparar debaixo dela. José, antes do governo, a prisão injusta. Moisés, antes de ser o libertador, era um fugitivo. Josué, antes de conquistar Canaã, 40 anos de deserto. Esther, antes do trono, a orfandade. Davi, antes de Golias, a rejeição dos seus irmãos. Antes do trono, a perseguição de Saul. Jesus, antes da redenção, o Calvário. Antes da ressurreição, a tumba. Você está no deserto. O que vem depois? Feche os seus olhos. Como você está atravessando o deserto? Não pense que os Estados Unidos é a terra que mana leite e mel. A maior ignorância é quando você acha que o dinheiro é suficiente.
que morar num bairro sem cercas é o suficiente. Que ter um bom emprego e um bom carro é o suficiente. Esse é o estado mais miserável do homem. Ele fez de Mamon o seu Deus. A gente morre e não leva nada com a gente no caixão. Nem o carro, nem as casas sem cercas, nem a cidade bonita, nem os bons restaurantes, nem as roupas caras, nem as bolsas. Volta. Volta à essência. A essência é o Senhor. Não deixe o diabo te seduzir com as coisas dessa terra. Não é você que serve as coisas dessa terra. As coisas dessa terra é que te servem. O dinheiro é um ótimo empregado e um péssimo senhor. Como é que você está atravessando o deserto? Se vitimizando? Ou nem percebendo o deserto que você está atravessando? Esse é o mais perigoso. Porque no dia que a gente sabe que está vivendo o dia mau, a gente se volta para Deus. Quando a gente está com sede e encontra água amarga, a gente se volta para Deus. Mas quando a gente chega no oásis, normalmente a gente se esquece de Deus. Deus está me abençoando. Quando muito, a gente lembra de falar obrigado. Mas a gente se esquece de perguntar: como eu posso servir com esse oásis, Senhor? Como eu posso servir ao próximo com aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, Senhor? Como que eu posso derramar sobre pessoas a vida que eu recebi do Senhor? Nos tornamos egoístas, autocentrados, ególatras. Volta à essência. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor porque foi a mão do Senhor poderosa que nos reuniu aqui. E nós queremos viver esse tempo, Deus, preparados para o que vier. Nós queremos atender ao teu convite como o Senhor fez o convite ao povo de Israel ali em Mara. Nós queremos ouvir a tua voz e obedecer o Senhor e seus estatutos. Nós queremos, Senhor, ser curados pelo Senhor e não experimentarmos das doenças desse século. A doença da autossuficiência, da egolatria, da vaidade, da altivez, da independência, da autossuficiência, da soberba, do amor ao dinheiro. Oh Deus, nos livra dessas doenças do Egito. Nos livra, Senhor. E ajusta, alinha o nosso coração. Não queremos ser ouvintes apenas, mas praticantes da tua palavra. Nos dê discernimento, Senhor. Aumenta o temor ao Senhor. Reorganiza, Senhor, a nossa prioridade, a nossa vida. Nós invertemos tudo, Senhor, bagunçamos tudo. Nós vivemos para o trabalho, 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 e dizemos que é para a família. Mas para a família, a gente deixa os restos
restos de afeto, os restos do tempo, os restos da paciência. É para a família coisa nenhuma, Senhor. A gente está trabalhando para impressionar outros, para dizer para os outros como a gente prosperou na terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos trabalhar assim, porque o trabalho é uma bênção. Não é uma maldição, é uma bênção. Mas melhor é ter o Senhor nos sustentando, nos guiando. A gente não quer viver para trabalhar, Senhor. A gente quer trabalhar para viver. Nos ensina, Deus, a organizar. Nos ajuda, porque nós somos tão apegados a esse estilo de vida que nos é proposto, que Ele que está nos dirigindo e não o Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. A gente está te trocando e trocando a comunhão com a família, a mesa com o Senhor e a mesa com a família por um punhado de dólar. Tem compaixão de nós, nos perdoa, Senhor. Muda a nossa mente, muda o nosso coração, porque nós queremos ser achados prontos, fortes, fortalecidos no Senhor e no seu poder. Em primeiro lugar, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nos ensina, Espírito de Deus. Nos ajuda a renunciar aquilo que a gente precisa renunciar. E abraçar aquilo que a gente precisa abraçar. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.